Meus queridos, como é bom recebê-los e recebê-las aqui para mais essa meditação do Santo Evangelho deste 13º domingo do tempo comum, né? E hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. E o tema deste Evangelho que nós vamos meditar é o seguinte: é urgente anunciar o reino de Deus, a grande novidade, sem nostalgia e apego ao passado. Vocês vão entender por quê. A partir de Lucas, capítulo 9, versículo 51, inicia-se uma parte importantíssima do Evangelho segundo Lucas. É a denominada subida a Jerusalém, que se conclui no capítulo 19, versículo 27 de Lucas. Nessa seção de 9:51 a 19:27, o autor insiste sobre a ideia de Jerusalém. Pois é, nessa cidade é que acontecerá, se realizará o cumprimento da promessa de salvação que vinha desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento. Os discípulos de Jesus o acompanham, mas não o seguem. Ou seja, mesmo estando fisicamente próximos, na realidade os discípulos estão distantes de Jesus, porque dão continuidade à ideia de um Messias vitorioso e triunfante, que não é o Messias que Jesus quer ser. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 51, há uma passagem importante que, infelizmente, as traduções, no mínimo imprecisas ou inadequadas, não traduzem bem. Vamos então começar. Vamos ler os versículos 51 a 52a do capítulo 9 de Lucas, que dizem o seguinte: Quando estavam para se completar os dias de sua elevação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente. De fato, acima temos a tradução que se costuma fazer do início desse relato sobre a subida a Jerusalém. Então veremos mais adiante que em uma aldeia samaritana a população não recebe bem Jesus. Mas por quê? Então vamos tentar traduzir o texto literalmente e veremos que essa inconsistência na verdade não existe. O texto diz o seguinte: quando estavam para se completar os dias de sua elevação. Portanto, Jesus é apresentado pelo evangelista já na jornada final em direção à cidade que costumava assassinar os profetas e aquela que o matará, Jerusalém. E aqui o evangelista não diz tomou a firme decisão, como está na tradução, mas o que o autor escreve literalmente em grego é o seguinte: e Jesus endureceu o rosto para Jerusalém. Isso mesmo, endureceu o rosto para Jerusalém. Esta é uma expressão que também aparece no Antigo Testamento, que significa ir contra alguém ou contra algo. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 21, versículo 10, lê-se assim: Sim, eu volto minha face contra essa cidade para o mal, não para o bem. Ou no livro de Ezequiel, no capítulo 21, versículo 7, o Senhor diz ao profeta: Filho do homem, volta o rosto para Jerusalém e vaticina contra o santuário deles. Então, essa expressão que o evangelista usa, endureceu o rosto para Jerusalém, significa que Jesus vai contra Jerusalém. Vai contestar esta cidade que dizia representar Deus, mas era, na realidade, a assassina de todos os profetas enviados por Deus. Vamos prosseguir. No capítulo 9, agora versículo 52b até o 53, diz o seguinte: Tendo partido, entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Os samaritanos, porém, não o receberam, porque demonstrava estar a caminho de Jerusalém. Acontece que os discípulos não estão entendendo Jesus. Nós sabemos da rivalidade e inimizade que existia entre samaritanos e judeus. Eles se odiavam, era uma inimizade de séculos. Mas não dizem como estava Jesus em relação a Jerusalém. Dizem somente que Jesus ia para Jerusalém. Eles falaram assim aos samaritanos, mas não contaram com que estado de ânimo, com que estado de espírito Jesus estava indo contra Jerusalém. Mas os samaritanos acabam então pensando que Jesus, sendo considerado o Messias, ele está indo para Jerusalém para tomar o poder e depois subjugar os povos pagãos e também subjugar os samaritanos. É por isso que eles não querem receber Jesus.
Vamos prosseguir. Os versículos 54 a 55 do capítulo 9 dizem o seguinte: Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu. Foram os discípulos que não entenderam a intenção de Jesus. Que eles não entendem isso pode ser visto pela reação de dois discípulos, os mais fanáticos, Tiago e João, a quem Marcos, em seu evangelho, chama de filhos do trovão, por seu caráter autoritário. A referência, claramente, é aqui ao profeta Elias, quem, em um episódio localizado bem na Samaria, queima 50 de cada vez dos emissários dos soldados que foram enviados até ele. Essa história macabra está lá no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Então, eles acreditam que Jesus seja uma espécie de Elias, um homem que, pela violência, impõe a lei de Deus, impõe a vontade de Deus para os homens. Mas Jesus voltou-se e os repreendeu, exatamente como faz com os demônios. Esse verbo repreendeu é o mesmo usado quando Jesus se dirige aos demônios, porque eles não estavam entendendo a posição dele. Prosseguindo no capítulo 9, versículos de 56 até 58, dizem assim: E partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, o mal-entendido, a hostilidade dos samaritanos se deve ao mal-entendido por parte dos discípulos, que não percebem que Jesus vai a Jerusalém não para ser ungido rei na capital dos judeus, justamente o contrário, mas para condenar aquela cidade. E sempre, estando na Samaria, ocorrem 3 episódios de vocação. 3 indivíduos, um deles é convidado diretamente por Jesus, os outros 2 pedem para seguir Jesus. O número 3 não quer ser um número que indique inteireza, completude. Portanto, são as regras para seguir Jesus que são válidas para todos. É interessante, para cada um desses 3 que vão abordar Jesus ou ser abordados por Jesus, Jesus dará uma norma, Jesus dará uma orientação se eles querem realmente ser discípulos dele. Diante desse pedido de seguimento, Jesus coloca as condições. Ele diz que raposas e pássaros, que são os animais mais insignificantes que existem, têm seus lugares. Jesus diz: cuidado, você quer me seguir, mas não pense em honra, carreira ou sucesso. Mas, pior do que os animais mais inúteis e insignificantes, eu não tenho nem casa, não tenho onde reclinar a minha cabeça. É isso que Jesus Cristo está dizendo para esse homem que pede para segui-lo. Porém, em seguida, o evangelista apresenta o indivíduo que Jesus convida a segui-lo. Vamos ver o que acontece. São os versículos 59 a 60, e está escrito o seguinte: a outra pessoa, outro homem, disse: segue-me. Esse pediu: permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. A resposta de Jesus a este homem pode parecer desumana. Puxa vida, Jesus faz a menos da questão dele enterrar seu próprio pai. No entanto, a resposta de Jesus não é desumana. O pai representa o passado. Então, enterrar o pai significa manter ainda o passado em condição de grande honra, continuar tendo um grande respeito por aquilo que é passado. Jesus não. Jesus pede uma ruptura radical com o passado. Ele já havia dito: vinho novo não se pode ser colocado em odres velhos. Então, deixe as pessoas que vivem no passado, os mortos, enterrarem seus mortos. Você vai e anuncia a novidade, que sou eu. No fundo, é isso que Jesus Cristo quer dizer a este segundo homem que ele encontra no caminho pela Samaria. Vamos agora ver o que acontece com o terceiro homem. O versículo 61 diz o seguinte: outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha casa. Na Bíblia,
houve o conhecido episódio do profeta Elias que permitiu que Eliseu, seu discípulo, se despedisse de sua família. Jesus, por outro lado, não. A urgência do reino de Deus não permite nostalgia do passado, mas devemos nos desapegar radicalmente desse passado. O último versículo do Evangelho deste domingo, o versículo 62 do capítulo 9, diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esta frase de Jesus não significa ter uma relação distante ou desumana com a própria família. Nada disso. Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte: a urgência de anunciar a boa nova, o reino de Deus, é tão importante que não se pode sentir nenhuma saudade ou nostalgia daquilo que parece apenas como o passado. Esta foi a reflexão proporcionada por Frei Alberto Madi, biblista italiano, a cada um de nós. Agora eu faço aqui a minha própria reflexão e começo com um trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, que dizem o seguinte: não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova, ela já vem despontando, não a percebeis? Pois bem, caminhando em direção a Jerusalém, Jesus dedica-se sobretudo a formar e bem preparar seus discípulos para prosseguirem a sua missão nesta terra. Nas 3 cenas de chamado e auto-chamado que o Evangelho deste domingo nos traz, fica evidente algo que o grande teólogo luterano e mártir alemão Dietrich Bonhoeffer, que viveu de 1906 e morreu debaixo do nazismo em 1945, já nos havia dito em sua famosa obra Discipulado. Bonhoeffer destacou que o chamado ao seguimento é Jesus mesmo. O chamado a seguir Jesus não é uma proposta, não é um programa de vida, não é um ideal, nem um objetivo, nem sequer um objeto, nos explica o teólogo luterano alemão. O que é então o seguimento de Jesus? Responde Bonhoeffer: é a atração, é a sedução do próprio Jesus e somente de Jesus. Vou repetir: é a atração, é a sedução do próprio Jesus e somente de Jesus. Jesus me deve seduzir e me tirar de mim mesmo. A confiança que ele desperta em mim deve fazer-me perder todo outro tipo de segurança que eu posso ter. A partir daí, o seguimento de Jesus passa a constituir o centro da minha vida. Portanto, como destaca o teólogo espanhol José María Castillo, ele diz o seguinte: o projeto do seguimento de Jesus é o projeto da liberdade a serviço da misericórdia. O projeto do seguimento de Jesus é o projeto da liberdade a serviço da misericórdia. É a nossa liberdade autêntica que superará todos os nossos medos, nesses tempos sombrios em que vivemos. Por isso, somente em Cristo podemos encontrar a verdadeira segurança. Ele não ilude nem engana os seus seguidores. Como profeta itinerante que era, Jesus diz claramente: aquele que quiser me seguir deverá ser como eu, sem seguranças, prestígio, honras e vantagens mundanas. E você, quer mesmo seguir Jesus? Ele aguarda a sua resposta. E agora, vamos fazer juntos essa linda oração de Santa Teresinha de Lisieux, essa famosíssima santa francesa. Em um belo trecho de uma de suas obras, ela diz o seguinte, você vai ver o texto aí na sua tela: somente a caridade pode dilatar o meu coração, Jesus. Desde quando esta chama doce me consome, eu corro com alegria no caminho do mandamento novo. Desejo correr nele até o dia feliz, no qual poderei seguir-te nos espaços infinitos, cantando o teu cântico novo, aquele do amor. Amém. Muito obrigado a você, querida amiga, querido amigo que nos acompanhou. Até o próximo final de semana, sempre aqui pela TV Canal 10 de Fernandópolis. Deus te abençoe e te conceda um santo
e alegre domingo. Muito obrigado.